Você que está aí comigo de novo hoje. Essa live vai ficar guardada, gravada aí no nosso feed. Mas acho que é importante você saber que está assistindo ela, que ela foi uma live muito resistida. Nós já tentamos fazer lá às 18h30 e a gente teve muitos problemas técnicos. Não foi fácil, mas eu creio que hoje e agora, 21 horas, ela vai funcionar, tá bom? Então você que está aí entrando agora, aleluia, você já vai mandando esse aviãozinho seu aí para todo mundo que estava conosco às 18h30 e os que estarão agora. Eu acredito que Deus tinha algo que reservado para alguém que tinha que ser às 21 horas, por isso que estava travando tanto. Mas agora vai. Vai entrando aí, vai convidando todo mundo, porque eu creio que nós temos muitas coisas para conversar, para compartilhar, e é um assunto muito vasto, né? Tem muitas coisas para se falar sobre discipulado, nós poderíamos fazer muitas lives a respeito disso, mas eu creio que realmente a pastora Denise, né, é uma pessoa especial para falar sobre isso, porque ela é alguém que eu considero que tem muita autoridade da parte de Deus para falar sobre isso. Muito obrigada aí os irmãos que estão voltando, já estavam comigo, Camila, Juju, tantos irmãos aí que estavam comigo e agora estão retornando. Lembra os irmãos, manda aí, fala, oi gente, entra aí, vamos conversando, vai ser uma bênção. Quem não sabe, né, eu vou apresentar de novo, você que já ouviu, mas como essa live vai ficar gravada, preciso te apresentar a pastora Denise. A pastora Denise, ela é pastora da Videira, mas na época nós éramos de um outro ministério, e a pastora Denise, ela me discipulou, cuidou de mim desde assim, que eu nasci na fé, né? Ela tá aqui, deixa eu chamá-la, que aí eu vou apresentando ela ao vivo. Vamos travar, tá bom? Todo mundo aqui na fé, na oração, na confiança de que não vai travar. Aleluia, Dedê! Agora vai. Você foi para a Lenice? Não deu tempo, mas assim, deu tempo de orar, de repreender, de rejeitar. Desligar a internet, ligar de novo. Desligar a internet, desligar o Wi-Fi, desligar o celular e renovar o batom. Pronto. Agora deu tudo certo. Estava te apresentando, Dedê. Você, assim, realmente é um referencial para mim de discipulado. Tudo que, né, a maioria das coisas que eu aprendi de discipulado pessoal, dessas coisas, veio desse tempo, né? Então, você realmente é alguém que marcou minha vida e marcou a vida de muitos e muitas, né? Que a gente estava falando que você tem discípulas aí espalhada para o mundo, né? Tem eu ali representando a África com tantos países, você tem a Gabi, que está lá na Europa, tem a Juju, que está nos Estados Unidos, tem dezenas aqui no Brasil, e isso é algo poderoso, não é verdade? Verdade. Eu Privilégio. penso exatamente. E o que eu acho extraordinário é porque pela árvore você conhece, pelos frutos você conhece a árvore. Amém. Jesus já disse. Então, pelos frutos, né? Eu me incluo, aleluia. Mas são muitos as que não se tornaram pastoras de título, vamos dizer assim. Todas se transformaram em pastoras, porque cuidam de ovelhas e amam a vida da igreja, e são ótimas esposas, donas de casa, enfim. Você realmente é um referencial. Então, eu queria que você se apresentasse depois de toda essa apresentação. Tá bom. Bom, Jana, obrigada. Eu acho que a gente já dispensa, né, o pastora Janaína e pastora Denise, porque é Jana mesmo, né? Isso Mas mesmo.
Eu me sinto muito honrada, privilegiada, né, de poder participar, porque é para falar daquilo que realmente nós somos em Deus, né? E poder Amém. contribuir com as pessoas através do nosso testemunho, através das coisas que nós vivemos, né? Enquanto discípulas e discipuladoras, né? Para Amém. a obra do Senhor. Então, assim, me converti há 27 anos, né? E a Uau. palavra do Senhor diz que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Quem me Dedê, você apresentou para Jesus, me ganhou para Jesus, foi uma grande que nós convivemos até hoje. Não. falhou, mas a gente vai fingir que não falhou, não. Pode continuar aí. Não. Quem te discipulou foi quem, Dedê? Você estava falando. Ai, ai. A minha primeira discipuladora foi a Maria, porque ela era professora bíblica, né, da palavra de Deus. Aleluia. E depois você foi discipular a Thaís, né? Que era filha da Sim, irmã. sim. E aí, na época, nem se falava, né? Não tinha esse termo, discipuladora e tal, né? Mas eu recorria para Maria e ela me ensinou, né, a caminhar nas coisas do Senhor. Então, quando eu tinha dúvida, eu perguntava para ela. Falhou o restante, Dedê, que você colocou. Mas não vai falhar mais não, né, Dedê? No nome de Jesus. Você travou. Então, Gente, e a eu vou resposta, chorar. Eu vou chorar. Eu juro que eu vou chorar. misericórdia, O seu ela fez. sobrinho Henrique, eu acho que Não, não entrou, chora. Dedê. Tá te pedindo benção. Deve ser o Henrique. Dedê, você tá aí? Dedê? Aleluia. Você tá aí, né? Estou aqui. Dedê? Aleluia, tô vindo aqui. Ó, a Ana falou que enviar coração piora. Nossa, essa eu não sabia. Então não envia nada, irmã. Não envia nada, vamos deixar só a Dedê falar, pelo amor de Deus, que não vai travar mais. Você está ouvindo direitinho aí, Dedê? Verdade. Então, irmãs, não envia coração. Quero te pedir para você que está aí, Na não verdade, está enviar pausando. coração. Então, eu sei que você ama muito a pastora Denise, mas não envia coração, porque a gente precisa dela sem travar. Amém? Aí, ó. Voltou, né, Dedê? Tá me ouvindo Amém. direitinho? Voltou. Dedê, então, a Estou gente está ouvindo. falando hoje sobre discipulado, cada dia um pouco. E aí a gente estava compartilhando, eu queria que você falasse um pouquinho o que não é discipulado, né, Dedê? Porque às vezes nós falamos sobre discipulado e as pessoas têm aquela ideia de que o discipulado é simplesmente caminhar com alguém e alguém direcionar a sua vida, te dar direções, falar se você pode, se você não pode, se é de Deus, se não é, o que, que você faz. Se você está em dúvida com algo, ele te responde. E isso não é discipulado, não é verdade? Isso não tem nada a ver com o discipulado bíblico. E eu queria assim que você falasse um pouquinho, na sua experiência, do que é esse discipulado. Você está aí. Dedê. Gente, será que é o Instagram? Será que é o da Dedê? Vocês estão me vendo? Tá tudo ok? Dedê, eu acho que você travou.
Dedê, acho que é melhor você sair, se você estiver me ouvindo, e eu te chamo de novo para a gente poder fazer a live. Você está me ouvindo? Deixa eu tentar. Dedê, parece que alguém escreveu que é no Instagram. Ouvindo, né? Só no seu mesmo. Mas, meu Deus, que coisa! Tem misericórdia! Não tem lógica, eu nunca vi isso. Só pode ser uma coisa do inferno mesmo. Mas eu vou chamar a Dedê e nós vamos tentar. Eu falei já, a Ana tá falando aí, para não fazer coração. Pois é, eu já pedi, mas os irmãos estão crendo que vai ter coração. Então, a pastora Denise vai voltar, Henrique, mas é porque tá travando. Cara, eu não sei fazer isso, não. Como que desativa comentário? Sangue do Cordeiro. É muito para mim. Não sei fazer. Mas eu vou chamar ela de novo, chamá-la novamente. E agora vai dar certo. Porque nós vamos falar de discipulado. E as pessoas vão ser ministradas. E não vai haver mais resistência. Dedê. É. Jana, é Oi, tão meu Deus. impressionante que a hora que coloca, que a hora que começa, tá com os pauzinhos que dá 1 minuto, cai. Pode um trem desse? Vamos travar os comentários? Pois é, você sabe fazer isso? Eu não sei fazer isso. Aonde que é que a gente trava o comentário aqui? Pro lado. Arrasta para o lado? É. Então, muito prazer. Não sei travar o comentário. Eu estou mexendo neles. Não. Não. Não sei. Eu não sei travar os comentários. Alguém me ensina como é que eu travo os comentários? Porque aí eu vou travar os comentários. E aí a gente vê às vezes que não trava, né? Se alguém me ensinar aqui, arrastar para o lado, eu já tentei, não consegui. Então, ninguém sabe, olha lá, tá vendo? Pois Mas é. você tá conseguindo falar? É. Ó, alguém vai me explicar. Tenta segurar. Deixando nos comentários. Não, deu fixo no comentário. Vamos tentar, Dedê, no nome de Jesus. Não vai cair, não. Clica nos 3 pontinhos. Desativar comentários. Eu desativei, aprendi algo, aleluia. 3 pontinhos. Você não vai cair. Não vai cair mais. Amém, amém. Glória a Deus. Não tem coração, Então, não tem comentário, mas tem ministração da palavra nesse lugar, aleluia. Então, fica tudo no espiritual agora. Em nome de... Minha Dedê, o que não é discipulado para você, minha Dedê? O que não é discipulado para mim? Mentoria, profeta particular, irmão de oração, coach, treinador particular, entendeu? Essa é boa. Né? Nada disso é discipulado, né? É Discipulado bíblico é você levar as pessoas a viver uma vida em Jesus. Amém. Né? Tanto foi uma ordenança do próprio Senhor, em Mateus 28:19, conhecido de todos, ide e fazei discípulos entre todas as nações, né? Batizando. Amém. Então você ganha e discipula. Por quê? Porque a gente não conhece nada. E a gente sabe pela palavra do Senhor que quando nós chegamos a Deus, a nossa vida é transformada. Então, o nosso reino agora não é essa terra, né? Então, é como aquela figura de linguagem que a gente usa muito, que é do embaixador, né? Então, a embaixada dos Estados Unidos ela é regida por todas as leis dos Estados Unidos. Então, nós, quando a gente conhece o Senhor, Amém. nós agora somos
cidadãos do céu, mas moramos nessa terra. Mas nós temos que andar segundo a regência do céu, porque senão não faz diferença, né? Amém. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Então, quando você vai discipular, você vai ensinar as pessoas a ouvir de Deus, a perceber Deus, a ouvir o Espírito e pela sua própria experiência. Então, não tem uma fórmula, mas existe um expert, um formado em teologia, nada disso. Você ensina o que você sabe, porque você vai crescendo também junto com o seu discípulo, né? O que eu acho interessante, Dedê, é que o discipulado ele é mais do que aquele protocolo, né? Porque às vezes a gente já tinha até comentado isso, mas às vezes a gente acha que o discipulado ele é simplesmente aquela coisa de prestação de conta, de marcar uma reunião uma vez por semana e conversar sobre todas as coisas. E na realidade o discipulado é muito mais do que isso, né? Eu lembro quando na nossa época, né, assim, desse discipulado, eu era jovem ainda, as coisas que nos marcaram e que me marcou, posso dizer especificamente, foi muito mais aquelas coisas que a gente fazia extra discipulado, vamos dizer, oficial, e que era ir para sua casa, conversar, o dia a dia, fazer um supermercado, visitar alguém, algo que não está no protocolo, mas que você está vivendo a Exato, vida da igreja. Então eu aprendi a orar exato. quando eu ia com você orar por uma irmã. Eu nem sabia como é que fazia isso. Eu aprendi alguma coisa e aplicava porque eu vi você fazendo. Uma honra, um respeito. Isso eu acho que é muito mais importante, ou tão importante quanto esse protocolo, né, Dedê? É porque, na verdade, é a vida prática, né? De ser igreja. Porque, às vezes, a gente fica limitado ao prédio da igreja, né? Ao culto, ou à escola bíblica, né? Na nossa época era a escola bíblica, a reunião de obreiros, mas não é isso, né? Na verdade, essa vida com Deus é essa prática diária mesmo, né? Então, porque como é que você vai construir também um relacionamento com o seu discípulo se você só se encontra em momentos em que vocês são igreja, né? E não é assim, Exatamente. dia a dia. Por quê? Porque as coisas acontecem. Então, eu tinha essa prática, eu pegava o carro e ligava para uma, estava na faculdade. Ó, tô passando aí, vamos almoçar junto? Aí Eu almoçava, lembro disso. foi, né? Essas coisas assim. Aí vamos assistir um filme, né? Uma coisa que edifica, para perceber também o espírito, é a forma como você consegue ver como que a pessoa vê a vida. E a gente ali, né? Nós 13, na verdade, né? Porque eram 12 mais eu. A gente percebia o coração de uma, de outra, e Deus foi trazendo muitas coisas ali, né? O chamado, as direções, tanto para casamento, para formatura, né? E é isso, o discipulado é isso, é essa vida com Deus, mas das pessoas, né? Isso também é ser igreja, né? Eu coloquei um versículo aqui que eu gosto dele muito também na versão a Bíblia da a Mensagem. Lá em Ah, Eclesiastes 4:9 fala assim: é melhor ter uma companhia que andar sozinho, para compartilhar o trabalho e dividir a riqueza. amém. E se um dos dois cair, o outro ajudará. Mas sem ninguém para ajudar, fica complicado. No Exatamente, versículo 12 diz: sozinho você está desprotegido, mas com um amigo você pode enfrentar o pior. Isso é exatamente. Eclesiastes, mas na versão a Bíblia é a mensagem. Fala exatamente disso, né? Que é maravilhoso Exato. você ter um amigo. É. E aquela que você vai compartilhar a vida, porque, por exemplo, inclusive no começo da nossa vida, isso não quer dizer que a gente não caia, né? Que não tenha tentações, mas no começo da nossa vida cristã é muito difícil. Por quê? Porque a gente está saindo de uma série de práticas, de atitudes, de conceitos, nós temos muitas crenças É que nos verdade. limitam. E aí você fica mais suscetível.
né? Mas aí quando você tem uma pessoa que te orienta, e isso eu acho muito importante no discipulado, por exemplo, né? Por quê? Porque a gente tem essas dificuldades. Algo eu sei o que você está sentindo, porque eu sou mulher, né? Eu já passei por isso. Mas aí a gente leva também para o Senhor, fala, olha, o Senhor também viveu tudo isso, mas ele venceu. E no Senhor nós podemos vencer também. Então, eu acho assim, é fundamental. E a palavra do Senhor diz também, né? Deixar de congregar. O que é esse congregar? Essa vida de igreja, é andar junto. E o discipulado é fundamental. Por quê? Porque é na igreja, no discipulado, que a gente forma vínculos espirituais de pessoas que vão nos levar para perto de Deus o tempo inteiro, né? Que é o Provérbios 17:17, que eu amo, né? Em todo tempo, amo o amigo, mas na angústia se faz um irmão. Não, exatamente, exatamente. Porque o discipulado é isso. É claro que você, né, é uma relação de discípulo e de discipulador, sim, de respeito. Não é uma questão só de uma amizade, como a gente entende no mundo. Mas se torna, assim, um vínculo de amizade. Um vínculo de você sentir falta, de você gostar de estar perto, de você gostar de gastar tempo. Eu me lembro, assim, que para mim foi muito difícil, né? Assim, todas as coisas ao mesmo tempo. E relacionar com a Zemar, que na época era um obreiro, tipo um obreirozinho da igreja, né? Não tinha esse nome, mas ele era alguém assim, que já estava 1000 anos na minha frente. E era muito complicado, porque tudo para mim era muito novo. Então eu me lembro como que o discipulado foi essencial na minha vida. Ele foi essencial até assim, coisas pequenas, como para eu vestir, que eu não sabia como me vestir. Eu mesmo não estava feliz com as minhas roupas, não é porque alguém falava que não podia, mas eu mesmo não estava feliz e não sabia por quê. E aí eu tinha alguém para perguntar, alguém que era maduro. Eu ia ler a Bíblia, eu não entendia. E aí eu tinha alguém para perguntar. Às vezes eu estava angustiada, eu tinha alguém para chorar. Então isso tudo é muito importante. Porque, na verdade, quando a gente traz também para a revelação da palavra, porque a palavra diz, né, que a palavra do Senhor é como faca, né, como espada de dois gumes, que ela divide alma e espírito, né? Então, esse dividir alma e espírito é exatamente isso, porque no Senhor você é espírito e o espírito fala no seu coração. E antes, quem mandava em nós era a alma. Era a mente, a vontade, as emoções. Então, você fazia o que você queria. Eu estou com vontade de fazer isso, eu faço. Mas aí, o Espírito em nós, né, que eu acho que é o maior milagre, né, e maravilhoso milagre, o Espírito Santo estar em nós, é que nos constrange. Você fala, eu vou fazer isso. Mas o Espírito vem, te constrange, você fala, por que eu não quero fazer isso mais? Né? Mas aí você tendo um discipulador, uma discipuladora, né? A palavra de Deus é muito linda, muito rica. Jesus nunca fazia a mesma coisa ou o mesmo milagre, a cura, da mesma forma, né? Então, um cego ele curou de um jeito, ele cuspiu no chão, né? Jogou. O outro ele mandou, pôs a mão, aí via como árvore e depois via direito. Quer dizer, ele fazia naquele momento. E o espírito é assim, porque não tem uma fórmula. Então, a gente ali, né? De repente, uma instrução que Deus trazia para você não era a mesma que trazia para Thaís Rocha ou para Thaís Cunha, né? Uma das meninas. Com certeza. Então, é isso que Deus faz, né? Eu acho maravilhoso demais. E aí quebra isso de achar que é uma mentoria, porque mentoria, coach, esse negócio é assim, muito. É habilidade, é uma metodologia, e o Senhor não tem método. Não tem método. O que a gente até começou a compartilhar antes da live cair é a diferença entre o coach e o discipulado, né, Dedê? Porque nós não temos nada contra os coaches e eles têm o lugar deles, e é uma bênção, eu acredito, para a área empresarial, né? Assim, tem o seu lugar.
Mas nós acreditamos que, porque é completamente diferente. O coach é o homem no centro, né? O homem pode, o homem acontece, o homem tem poder, ele é capaz, ele vai romper. Ótimo. Exato. Mas o discipulado é Cristo no centro, né? Não tem a ver Tá. conosco. Não é Não o tem. tanto que eu sei que eu vou te dirigir, não é o tanto que eu sou boa para te dar conselho, não é o tanto que eu sei governar a sua vida. Nada de ver comigo. Ele tem a ver com Cristo. Quanto mais discipulado, quanto mais mais eu aponto Cristo no discipulado, mais esse discipulado é eficaz. Porque o alvo Exatamente. é que essa pessoa consiga caminhar sozinha, né, Dedê? Porque se eu Exato. depender a vida inteira, não é discipulado, é dependência. Gente, na verdade, o discipulado, resumidamente, discipulado é você ensinar a pessoa a depender de Deus. A ouvir a Deus, né, Dedê? Você saber discernir o espírito, né? Para que a pessoa possa caminhar, porque essa dependência do outro, isso é maléfico, é doentio, né? Você imagina, se eu discipulasse para mim, né? Que fruto que vocês teriam dado? Porque chegou um momento na nossa vida que a gente se separou, cada um foi para um lugar. Aí essa dependência, que coisa mais Exatamente. isso não pode existir, né? E E o hoje, coach infelizmente, nós temos isso, né, Dedê? Até tem. no próprio discipulado, né? Nem que esse nome, não, de coach ou mentoria, que é uma outra área, né? Que não tem nada a ver. Mas às vezes as pessoas usam o discipulado para fazer algo que não tem a ver com aquilo que nós cremos, né, biblicamente. Aí é aquela coisa assim, eu vou sair, eu ligo para o meu discipulador, posso ou não posso? Faço ou não faço? É de Deus ou não? Eu vou comprar essa casa, compro ou não compro? Você acha que é de Deus ou não? Uma coisa, É, a Bíblia diz que na multidão de conselhos a sabedoria, é, mas não é quando a sua dependência está na opinião do é, outro, no aval do outro. Isso é, já não é discipulado mais. é só se o fulano orar e me orientar e falar. Então é mais fácil você abrir uma tenda e vá lá ler sorte. Aí Eu tô lembrando, eu é a tô direção lembrando dos aqui. profetas. Pode falar. Pode falar. Você falou que você estava lembrando. Travou. Que eu levei uma discípula minha de Palmas, lembra? Quando você esteve o Então, quê, Dedê? Falhou. eu estive em Belo Horizonte numa conferência em 2010, salvo engano, que eu levei uma discípula. Sim. E aí ela te conheceu, a sua mãe estava lá, e em um determinado momento nós estávamos lanchando, e nós quatro, sua mãe, você e eu. E a gente tocou num assunto de uma coisa muito pessoal sua, né? E ela estava ali, acompanhando e tal. E eu respondi, a sua mãe pegou e falou: não, graças a Deus que a Janaína saiu disso e tal. Enfim, na volta, né, quando nós pegamos o avião e tudo, aí eu fui perguntar para ela o que, que ela tinha achado, ela pegou e virou assim: meu Deus, eu ainda estou muito longe de ser sua discípula. Eu peguei e falei, mas por que você está falando isso? Ela pegou e falou, não, o nível profundo do seu discipulado com a pastora Janaína é outro. Meu Deus, as coisas que vocês compartilharam, envolver a sua mãe, quer dizer, mas isso é a verdade. Por quê? Porque hoje, por exemplo, né, a sua mãe, né, que é uma preciosa, ela é uma amiga que eu tenho, né, e que foi É construída verdade. por pais, né, porque ela confiava em mim, né, a gente caminhava junto. Então, ela falou várias vezes para mim: você tem certeza que você vai dar conta da Janaína? Não tem jeito. Aí, graças a Deus, depois ela Meu converteu. Deus do céu, deu! Mas deu conta, né, Dedê? Mas Mas é maravilhoso. eu fico lembrando, assim, de quanto que é especial isso, porque quando a gente fala, né, igual a gente sempre fala, né, um ao outro ajudou e disse ser forte. Tem a ver Amém. também com o discipulado, porque
até hoje, né? Às vezes em momentos, igual hoje, por exemplo, nós não estamos mais nesse momento de discipuladora e discípula, no sentido do ministério, né? Hoje eu tenho a Sim. pastora Márcia, então ela faz essa mesma coisa comigo, esse discipulado, essas direções, enfim. Mas você não perde o relacionamento de amizade, você não perde a confiança, não perde Fato. o carinho e não perde aquela coisa gostosa. É igual quando você casa e continua com a mãe, né? Assim, É, ela não tem isso, mais a mesma relação que você tinha, porque agora você é, casou, então você não tem mais as mesmas liberdades, a mesma dependência, enfim. Não é da mesma é, maneira, porque você tem a sua casa, os seus filhos, seu marido, mas você nunca deixa de ter aquele carinho com a mãe, não é verdade? é. Assim, Não, eu acho assim, Jana, por exemplo, porque como é no espírito, eu posso ficar, por exemplo, um ano, dois, por exemplo, faz muito tempo que eu não encontro com a Ju, né? isso. Nossa amada Juju. Mas quando eu encontro com a Ju, ela toca o meu coração e eu toco o coração dela, É no entende? espírito, né, Dedé? É um relacionamento, uma Exato. aliança, né? Exatamente. Então, assim, às vezes eu estou num momento de oração e vem uma de vocês na minha mente, aí eu oro, às vezes eu tenho a oportunidade, ligo, né? Como é que você está e tudo. Então, aquela coisa assim, cada uma no seu caminho, mas a gente sabe também que a gente pode contar uma com a outra, pode orar, pedir oração, né? E pode Isso estar é junto, né? Deus. Assim, em Deus, assim. Então, por exemplo, Exato. é, eu com a Juju. A Ju foi uma irmã mais velha, né? Você foi minha mãe, ela foi uma irmã mais velha. Ela é alguém assim que eu amo para sempre, né? Assim, eternamente. A gente pode ficar 5 meses sem se falar, que quando a gente se encontra é como se a gente tivesse dormido junto. É, Assim, tem a mesma ligação, a mesma liberdade, o mesmo coração. é, Isso porque nós fomos discipulados da maneira de Deus, né? Em é, Cristo. Então, hoje é. ela tem uma outra vida diferente da que eu estou fazendo aqui, porque ela está nos Estados Unidos, eu estou aqui, você está em Palmas, está discipulando outras pessoas. Eu tenho uma pastora hoje aqui, que é a pastora Márcia, já passei pela pastora Marília, que também foi extraordinária na minha vida. Enfim, assim, nós temos ciclos, né, de pessoas que Exato. passam pelas nossas vidas e às vezes ela não está te discipulando naquele momento e a gente precisa aprender isso também, né? Então, do mesmo jeito que você tem que aprender a desvincular, entre aspas, da sua mãe para se tornar uma esposa, você tem que É, aprender também, né, a desvincular para viver novas fases. Mas aquele carinho, aquela aliança, aquele relacionamento, ele não acaba. Eu acho exato. isso muito poderoso. Isso é a gente não ter a dependência emocional, né? Porque Exatamente. essa dependência emocional, ela é doentia, doentia, né? Nós temos que depender do Espírito Santo de Deus. Mas nós temos que ter também uma sabedoria, porque é uma linha muito fina. Porque senão você acha que você se basta, né? Não, eu tenho o Espírito Santo de Deus e eu me basto como se eu soubesse todas as coisas. Não, eu sei quando o Espírito Santo está em mim e me orienta, né? Porque a palavra diz também que o nosso coração é enganoso. Então, quando você tem alguma percepção no seu espírito e que é algo que de repente você nunca pensou ou nunca imaginou, gente, é maravilhoso demais você ter uma pessoa que você recorre e fala: olha, eu estou percebendo isso e tal, será que é de Deus? Não, então vamos É orar. extraordinário. Vamos ver se testifica no coração, né? Agora, do discipulado também, Jana, que eu acho que é importante a gente pensar nisso, assim, no tempo que a gente constrói. Por exemplo, no caso seu, né, das meninas, que foi minhas primeiras discípulas, onde eu aprendi muito com vocês, eu perceber no meu o chamado, o desejo, né? Porque foi dali que vocês casaram, que Deus. E pode chegar um momento em que você saia daquilo que é o propósito de Deus e eu tenho liberdade de confrontar, assim, em amor, né?
Fala, ô Em Jane, deixa Deus, eu te né? Em amor. perguntar. Você lembra que você tinha uma promessa de Deus, chamado é isso? Aonde foi que você parou? Aonde foi que você deixou? O que que aconteceu, né? Onde Porque foi que você isso caiu, né? para o centro do propósito de novo, né? Isso é maravilhoso. A gente Muito usa a Deus. palavra comum de falar assim, eu te conheço, não, né? Não é por aí, eu conheço. É porque você conhece há muito tempo, né? E eu acho isso muito assim lindo, porque uma coisa que você está falando, que a gente está falando desse tempo de ciclos, de tempo, eu acho que é importante também para quem está nos ouvindo saber que existem tempos, né? Deus trabalha realmente com ciclos, com tempos. E a pessoa Exato. ter alegria de saber que eu fui muito feliz de ser discipulada pela pastora Denise. Naquele tempo, ela formou em mim uma identidade, ela formou em mim um caráter, ela formou em mim algo em Deus consolidado, que aquilo nunca vai acabar. Depois disso, Deus me colocou com a pastora Marília e me ensinou É, muitas outras coisas ali que às vezes eu não teria, que eu não tive com você, porque é. não era E, pela, momento, não era tempo, e não pela era o que Deus própria, tinha. pelo próprio chamado, pelo momento que você vivia ministerialmente e a própria Exatamente. experiência da discipuladora, da pastora Marília, depois a pastora Márcia, né? Exatamente, a pastora Márcia, eu aprendi a ser uma pastora, aprendi a É, ministrar, eu aprendi como lidar com situações no ministério que eu não precisava há um tempo. Mas o que é tão precioso disso? É você ser aberta para essa multiforma de é, cada um em Deus. Porque às vezes também eu percebo, principalmente na videira, né, que a única coisa que não muda são as mudanças, é, pelo menos tá. aqui em Minas Gerais. Não, Mas às nova vezes a também. pessoa tem muita, assim, muita resistência, né? Ai, mudou o discipulador foi enviado, multiplicou a cela, multiplicou a rede. Ai, mas eu vou andar com fulano. Você não tem noção que a preciosidade que pode ser estar andando com aquela pessoa. Que a preciosidade que é de receber daquele outro, porque você já recebeu de um, agora você vai receber de outro e você não vai perder o que você recebeu. Você vai ser acrescentado, não é verdade? Você está falhando, Dedê. Falhou um pouquinho. Fala de novo. Agora voltou? Você está me ouvindo? Pessoa. Então, eu vou aproveitar tudo que ela pode me ensinar e eu vou ser útil também nas mãos do Senhor aprendendo isso. Porque isso é humildade de coração. Exatamente. Falhou agora, Dedê. Falhou um pouquinho do final. Muito ruim essa Não, eu tô. questão da gente achar. É porque você está falando aí, tá vindo assim, tipo um delay. Aí tá quebrando. Tá, entendi. Não, é muito ruim a gente não valorizar as pessoas que Deus coloca na nossa vida, né? Como se a gente pudesse escolher, né? Mano, eu quero estar com ciclano. Meu Deus, quem melhor do que o Senhor para saber do que eu preciso, né? Porque é por um Isso é tempo. aquela questão. Pode falar. Não, porque eu fico pensando nos discípulos, né? Eles ali, em Atos 2, eles tudo reunido no mesmo lugar, aí receberam o poder do Espírito Santo. Você acha que algum deles queria sair daquele mover? Ninguém, né, Dedê? Ia sair. E línguas de fogo, e profetizavam, né? Oravam em línguas, e tinha cura, e tinha tudo. Mas aí, para que eles receberam poder? Para eles irem para Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Então, quando a gente percebe isso no Espírito, a gente tem que ter esse entendimento. Ó, eu tô te
Gente, eu acho que tem que parar com os corações, porque o coração tá travando a Dedê. Eu sei que você ama a Dedê, mas não envia coração. Não envia coração. É, os irmãos estão enviando coração, você está travando. Dedê, Dedê, você está travando. Não deu para entender o que, que você estava falando. Hein, Jana? Aí, agora voltou você. Pois é, eu Ah, não estou vendo nada, não estou vendo nada. Mas então, assim, o que eu estava falando é a sua experiência, né? De você ter sido discipulado lá em Goiânia pela pastora Marília, você liderava jovens. Aí, de uma hora para outra, você foi enviada para Belo Horizonte e você não tinha discípulo, é né? verdade. Aí você foi fazer discípulo. Por quê? Porque você tinha recebido. Você já tinha recebido de Deus e esse é o propósito. Tá bom, minha filha, eu já tinha. Travou. Gente, por que que trava, Jesus? Me ajuda. Não pode travar, destrava, Dedê, Jesus. Volta, Dedê. Dedê, você está travada. Eu não estou vendo os comentários aqui, mas para mim você está aqui travada. Eu acredito. Você está me ouvindo? Qualquer coisa você sai, eu te chamo de novo. A gente ainda tem 15 minutos, porque você travou agora completamente para mim. Mas no nome de Jesus a gente vai conseguir voltar. Volta de novo. Isso. Nós vamos perseverar. Eu creio que muita coisa já foi dita até aqui. E Deus é bom. Eu vou chamar a Dedê aqui, porque agora ela não vai aparecer. Mas eu vou chamar ela aqui. E, e a gente vai terminar essa live falando sobre essa questão de discipulado. Mas uma coisa importante que a gente estava falando sobre essa questão do discipulado, eu acho que é essa questão de você se alegrar com o tempo e com a pessoa que Deus te colocou. Porque muitas vezes nós ficamos perdendo tempo, querendo que fosse outra pessoa, querendo que fosse parecido com aquela que você caminhou. Deus sabe o momento de cada pessoa para a sua vida. Então, na época em que a Dedê estava comigo, que a pastora Denise estava me discipulando, foi um tempo em que eu estava, que eu precisava de alguém como ela. Mas na época em que Deus me colocou com a pastora Márcia, é porque eu precisava de alguém como a pastora Márcia, para formar em mim uma pastora, uma mulher que conseguiria hoje as igrejas. E é dessa maneira que nós vamos caminhando. Vou chamar a Dedê de novo, porque parece que ela não funcionou. Mas eu vou chamar. Agora eu acho que vai dar certo. Então, isso é muito importante. Você que está ouvindo aí sobre discipulado, você guardar o seu coração. Oi, minha Dedê. Nós vamos terminar, Dedê. Falta 15 minutos. E Deus é bom. Verdade, não. Por incrível que pareça, eu ainda estava te ouvindo aí. Mas então você viu o que eu estava falando. Que essa Sim. questão, às vezes, da comparação e de você ficar, mas eu queria. Imagina se eu ficasse a vida inteira pensando, gente, mas eu queria era Dedê aqui, e não a pastora Marília, a pastora Márcia. Eu iria perder a preciosidade incrível que eu recebi das duas. E eu vejo isso acontecer tanto com irmãos assim que perdem tempo, angustiado, lembrando, né? Ai, mas bom era com a fulana, mas na época que a fulana discipulava não era bom. Só depois que ela foi embora, você sabe, né? Desse jeito. Depois que ela vai embora, se torna maravilhoso. Mas enquanto ela está lá, não é bom. Então, isso é algo que o diabo é que age para impedir você de receber. Porque, na realidade, o bom não é a Dedê, não sou eu, é Cristo em mim, Cristo em você. Então, o que faz diferença é Cristo. Então, particularmente, nós podemos e temos que aproveitar a bênção de estar com aquela pessoa que Deus colocou. Não é verdade, Dedê? Exato. É verdade. É assim, se a gente
tenha revelação disso no nosso coração. Isso não quer dizer também, Jana, que a gente não sofra, né? Claro, Quando uma piada e tudo. Por quê? Porque existe o amor, né? Aí a gente claro. sente, a gente quer estar junto, mas é aquela coisa assim, você casa, mas você quer continuar com a vida de solteiro, Não né? dá, ué. Comendo da mamãe todo dia. Exatamente. Então, assim, assume o seu ministério, assume o seu chamado e creia naquilo que Deus tem preparado para você, né? Porque Amém. senão você não vai sair de casa, você vai ficar ali esperando o derramar do Espírito quantas vezes? Vai engordar espiritualmente, vai encher, encher, encher e não vai dar fruto para Deus. Porque, Jana, uma coisa eu tenho assim, consciência que eu sou interesseira. Eu sou interesseira. Na Porque eu recompensa. sei, porque eu sei que, e eu não quero recompensa nessa terra, porque eu sei que eu vou receber do Senhor. Amém. Então, qual que é o meu interesse? O meu interesse é chegar diante do Senhor e falar, Senhor, aqui os filhos que o Senhor me deu, eu entrego Amém. devolvidos ao Senhor. Porque eu sei que são essas vidas, é isso que eu discipulei, as vidas que eu ganhei para o Senhor, que eu cuidei, é que vão estar na pedrinha, né, da minha coroa, só que a coroa não é minha, porque a hora que eu pegar a coroa, eu vou colocar diante dele, É né? verdade. Pronto. Então, E eu assim, você sofre tem menos, né, revelação, bebê? fica tudo tão mais fácil, né? Fica Eu tão acho que mais sofre fácil. menos e você aproveita mais, né? É, A bênção que é, Deus está te dando através daquela pessoa. Mas, Dedê, o que isso. você falaria hoje para alguém que teve experiências ruins de discipulado? Que infelizmente a gente conhece pessoas que É realmente verdade. viveram dependência, viveram manipulação, viveram algo que É, não é discipulado, né? Em que a pessoa é, manipulava aquelas circunstâncias. Não, nós precisamos encontrar uma vez por semana, você me fala a sua vida, pode ser uma terapia, qualquer coisa, menos discipulado. E às vezes essa pessoa se machucou, se fechou e hoje ela não quer mais relacionar em discipulado. O que, que você aconselharia essa pessoa, às vezes, que está nos ouvindo? Você travou, Dedê. Você está me ouvindo? Acho que você está me ouvindo, mas você travou. Vou falar para você. É uma resistência. Cadê você, Dedê? Volta, Dedê. Aí, agora estou primeiro ouvindo que sua voz. a pessoa está ferida, né? Então, ela tem que se voltar para o Senhor, né? Que o Senhor a cure, que o Senhor derrame do bálsamo e que ela possa perceber que com essa experiência, que por pior que ela tem sido, vai contribuir para que ela se torne uma em excelência naquilo que Deus sabe. Porque de uma coisa ela sabe, isso não é discipulado, né? Então, ela vai saber como fazer, ela vai saber que determinadas atitudes e posturas não é o discipulado bíblico, não é isso que Jesus tem, né? E colocar na cabeça o seguinte, isso é para todos nós, né? A obra não é nossa, né? E essa pessoa que fez isso, peça perdão do Senhor. De repente ela fez por ignorância ou fez, se agiu de má fé, ela vai prestar conta para Deus, que é uma expressão que eu fiz às vezes eu ouço uma pessoa falar assim, não, ninguém tem nada a ver com a minha vida, não, porque eu vou prestar conta para Deus. Espera lá, isso não te assusta, não? De saber que você vai prestar conta para Deus? Devia assustar, né? Não é? Porque eu até lá, eu tenho que prestar conta para a Janaína é uma coisa, agora eu prestar conta para Deus tem que pesar no meu coração, com muito temor, né? Mas É que verdade. vale a pena discipular. Por quê? Amém. Porque a gente cresce muito mais. Porque eu fico pensando assim, no nosso formato, né? Que era 12. Então, vocês recebiam de mim, mas eu recebi de vocês 12.
12 vezes mais. Isso não é bíblico? É porção 100, 30, não é verdade? Por quê? Porque tudo isso contribui e você cresce demais, demais quando você está discipulando. Por quê? Porque as questões vêm para você de coisas que você nunca imaginou viver, nunca pensou em participar ou experimentar. E o discípulo chega para você com uma situação que você fala, bom, e agora? E aí isso também te faz a buscar Ora, mais o Senhor, a orar mais. Isso não tenha dúvida, né? Porque quando você está sozinho, quando você não tem que prestar conta para ninguém, você, muitas vezes você vai relaxadamente. Agora, quando você sabe que você tem uma reunião de discipulado e que você vai ter que instruir 12 jovens e que a sua palavra ali vai ter um peso e que pode mudar destino, minha filha, é só se não tiver temor de Deus no coração para. Mas é verdade, é muito é sério, porque assim, igual você, não é eu falando, é Deus falando, né? igual você E é, falou, né? É uma coisa para mim e para você. É para o é, discipulador e é para o discípulo, né? Então, eu recebo sim, dos meus discípulos e isso, eles me guardam, me ajudam é, a orar mais, a orar por eles, a orar por mim, a me guardar. é, Um guarda o outro, um ajuda o é, outro e nós vamos caminhando juntos. Não é uma pessoa melhor, outra pior. É uma ordenança que tem um exatamente. discipulador em que nós Não, respeitamos, nós honramos, é. mas nós nos ajudamos, né? Exato. Não, e as experiências, além de alimentarem a nossa fé, nos ajudam até nas pregações, não é verdade? Você vai construir uma palavra É, lá, e você lembra de uma, de outra, e traz, né? Fala, gente, sabe o que que. Isso edifica demais as nossas vidas, porque aquela coisa você fala, gente, olha o que Deus está fazendo na vida de fulano. Quem te viu e quem te vê, né? Expressão mineira, porque é verdade, você fala, olha só. E a gente, Jana, assim, isso eu falo com muito temor no meu coração. Mas quando nós temos a convicção do nosso chamado, para discipular, para ajudar as vidas e tudo, o próprio Senhor derrama no nosso coração um amor, né, um peso de intercessão, mas mais do que isso, nós conseguimos, porque quando a gente tem isso no nosso coração, a gente ora pela vida, cuida e tudo, a gente consegue até ter uma voz profética na vida da pessoa, né? Você pode mudar o destino de uma pessoa, porque você está cheia de Deus, Deus compartilha algo com você, e você chega e fala, e às vezes uma exortação livra a pessoa de uma morte, né? exatamente. Então, é maravilhoso demais. Há, Discipulado é lindo. há caminho que aos olhos dos homens parece ser bom, mas ao final dá em caminhos de morte. O que eu acho poderoso, Exatamente. olha, eu nasci em discipulado, né? O discipulado à maneira de Deus, discipulado de É, Cristo, né? Essa maneira de Cristo. Eu nasci em discipulado, eu sou discipulado até hoje e eu acho isso uma preciosidade. Eu falo eu assim, que também. eu sou muito privilegiada de você saber que você tem uma pastora, como a pastora Márcia, que ora por mim, que me guarda em oração, É, que se preocupa comigo, que tem assim encargo pela minha vida. Isso é extraordinário. Assim, você andar como igreja, mas, né, de é, uma maneira em que você está todo o corpo ligado. E é como eu li nesse exato. É, versículo, né? Se um cair, o outro ajuda, mas se ninguém ajudar, vai ficar complicado. Porque se fica. você está sozinho, você não É, sabe, né? Às vezes você não tem com quem compartilhar, não é só tristeza, é alegria. Esses dias a gente recebeu não, uma pessoa aqui que estava, né, desviado do propósito, vamos dizer assim, e ele falou assim que o que fez ele voltar, né, para a vida da igreja, para esse propósito, foi porque na hora que ele foi compartilhar uma alegria, ele não tinha com quem compartilhar. Ele falou, gente, eu vou falar para quem que isso aconteceu, é, que eu ganhei isso, que eu comprei aquilo. Você não tem vida de igreja, você não tem com quem chorar, mas você também não tem com quem se alegrar.
E isso é muito poderoso. Exatamente. A vida da igreja por si só é maravilhoso. Alimenta, nos alimenta, edifica, né? Leva para frente. E esse formato, né? A gente vive isso, né? De igreja em célula, é maravilhoso demais, porque assim, você não vai no culto. Aí o seu discipulador, ué, Denise, cadê você? Né? Tá acontecendo alguma coisa? Precisa fazer, você precisa de ajuda? Tá tudo bem? Quem não tem revelação disso, fala que coisa chata, que cobrança. Eu vou o dia que eu quiser. Não, meu Deus, como é maravilhoso as pessoas Alguém perceberem sente falta. me valorizar a minha presença, de querer saber como eu estou, como está a minha vida, se está tudo bem comigo. Porque, olha, Jana, eu vou te falar uma coisa. Por exemplo, eu moro sozinha, né? Moro sozinha em Palmas, morei sozinha um tempo em Goiânia. E, na verdade, quem são os meus amigos para eu compartilhar para tudo as minhas dores são meus irmãos de igreja, né? Minhas Igreja é bom irmãs de demais. igreja que conhecem, que sabem das minhas dores, que estão na mesma direção, né? E sabem da minha rotina, da minha agenda. Isso é precioso demais, precioso demais. E E eu às, quero desfrutar. e às vezes a pessoa acha, né, Dedê, que essa rede social ela substitui isso. E ela não substitui. Porque rede Nunca. social é assim, alguém que te deu um like, alguém que, sei lá, que fala hoje, curtiu, fez qualquer coisa, que eu não entendo muito disso. Mas eles não fazem parte da sua vida, eles não sabem a sua história. Por mais que você chegue aqui e compartilhe uma alegria, um livro que eu escrevi, são coisas gerais, não é o seu íntimo. E é extraordinário você ter pessoas que você pode compartilhar a sua intimidade. E isso é vida da igreja. Então, por mais que hoje a gente esteja vivendo um novo normal online, não substitui a vida da igreja um ao outro, que ajuda a ser forte, com igreja, com a igrejar, né, que a gente fala, com essa questão de você estar lá todo domingo junto, ceiando e dar um abraço. Isso é muito poderoso. E o discipulado faz parte disso tudo. Exatamente. Na verdade, é por meio do discipulado, né? Porque aí você vai traçando as diretrizes, conduz de uma forma, de outra. Então, por exemplo, uma coisa simples, mas se você não tivesse um discipulador, uma discipuladora, né? Você e o seu marido, vocês têm um chamado para a África. Se não houvesse um discipulador, né, uma pessoa para falar na vida de vocês, de repente isso não ia se cumprir, ou haveria prevaricação, ou procrastinação, ou entendeu? Então, assim, essas pistas que o Espírito vai dando para a gente é maravilhoso demais. E isso é vida de igreja. É na igreja que a gente... É porque um ajuda o outro, né? No alinha isso aí, chamado, né? no propósito, no amor. É o texto, E isso é muito né? poderoso. Minha Dedê, É o falta 1 minuto. Passou muito rápido. Eu queria que minuto. no último minuto você orasse por nós. Porque eu sei que foi muito resistido, né? Assim, mas eu creio que as verdades que foram ministradas aqui vão ser tocadas, vão tocar corações, e pessoas que às vezes estavam afastadas vão se retornar para a vida da igreja e entender que não tem melhor lugar para estar. Amém? Ora por nós. Amém. 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 Aleluia. Senhor, Amém. em nome de Jesus, nós agradecemos o coração de todos aqueles, ó Deus, que participaram dessa live e que vão ouvir posteriormente. Pai, que elas sejam edificadas, que elas sejam tocadas, que elas sejam confrontadas. Amém. Mas não por aquilo que falamos, mas por a palavra que é viva, eficaz. Pai, nós clamamos em nome de Jesus e te pedimos, Pai, que o Senhor possa falar ao coração de cada um. Pai, em nome de Jesus. Faz isso, Senhor.
Libera, Senhor Jesus, unção, favor, graça sobre cada um. Que o Senhor possa transformar a vida, Para abençoar corações, a vida mentalidade. da Em nome de Ana, Jesus. declarar sobre a sua vida, sobre o seu